Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero refletir com as senhoras e os senhores como a ignorância, né, o fato de você saber muito pouco ou nada sobre alguma coisa pode te colocar em maus lençóis, em maus caminhos, né? E eu digo isso usando os textos bíblicos como referência, como reflexão, né, e utilizando Jesus também como personagem central dessa reflexão, porque Jesus, na época dele, ele era visto por metade do povo como Cristo, como Rei, como Salvador, e essa parte do povo era uma parte do povo que era faminta, então não tinha nem condição de raciocinar, né, de entender sobre as coisas, era ignorante, e a outra parte do povo achava que ele era um enganador, né, e de fato ele era um enganador, né, porque as pessoas que acreditavam que ele era um Cristo, que ele era o Cristo, ele não poderia ser o Cristo, ele não poderia ser o Messias, justamente por quê? Porque a única profecia que, né, que se refere no Velho Testamento a respeito de um Messias, alguma coisa nesse sentido para o povo judeu, o povo de Israel, é quando é prometido para o povo um profeta, né, um governante que fosse a imagem semelhante, basicamente, de Moisés, né, que fosse a semelhança de Moisés, né, e Jesus não poderia ser esse Messias justamente por quê? Porque esse Messias, ele tinha que ser, basicamente, a semelhança de Moisés, portanto, ele não poderia desconsiderar o que Moisés disse, e Moisés disse que a lei de sacrifício de animais para perdão dos pecados, ela seria perpétua, certo? Ou seja, para sempre. E Jesus, quando concorda com João e apoia João e vem com João trazendo o batismo para arrependimento e perdão dos pecados como um ritual de nascer de novo, Jesus então não pode ser esse Messias, não pode ser esse profeta, né? Porque esse profeta profetizado no Velho Testamento, né, que viria a ser a semelhança de Moisés, ele deveria basicamente fazer o quê? Oferecer o sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? E não se passar pelo próprio Deus, como se fosse o próprio Deus perdoando o pecado de forma verbal e através do batismo. Então Jesus não poderia ser esse Messias, né? Mas como as pessoas que seguiam ele eram pessoas mortas de fome, não tinham condições de raciocinar, tanto que o texto vai dizer que as pessoas que seguiam ele, uma hora Jesus até se irrita com elas e fala com elas: vocês estão seguindo a mim por causa do pão que eu dei, vocês se fartaram, não por causa dos sinais que eu te dei. Ou seja, vocês não estão vindo até mim porque vocês acreditam que eu sou o Messias, porque eu dou sinais para que vocês acreditem que eu sou o Messias. Vocês estão vindo porque vocês procuram comida, né? E é exatamente isso o povo que procurava Jesus. Tanto que quando as autoridades vão pedir para o sacerdote, para buscar Jesus, né, para ele ser julgado, né, o que vai acontecer? Os soldados, eles voltam, né, para as autoridades e dizem que voltaram sem Jesus, que ficou impressionado com as palavras de Jesus, né, porque ficava se apresentando como Cristo, como se fosse o próprio Deus, etc. e tal. Então, as autoridades vão falar, né, para esses soldados, né, se a plebe acreditar nisso, tudo bem, porque é plebe, né, não tem conhecimento, não tem, né, conhecimento nenhum, é fácil de ser enganado por eles. Por Jesus, acreditar que ele é o Messias, que ele é o Deus encarnado, etc e tal. Mas agora vocês acreditarem nisso, né, aí já é demais, né? Porque ele, se ele fosse o Messias, ele deveria ser a imagem e semelhança de Moisés, né? A semelhança de Moisés. Então ele deveria não revogar o que Moisés diz, cumprir o sacrifício de animais para perdão dos pecados como estatuto perpétuo, né? Lei perpétua, né? E ele substitui isso, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, pelo batismo, né? Toda pessoa que se batiza com ele tem o perdão dos pecados, quando ele não perdoa verbalmente, então ele está alterando toda a lei, né? Quando se faz passar pelo próprio Deus também. Então altera duas leis, né? Porque duas partes da lei, né? Porque estabelece o batismo no lugar para perdão dos pecados, no lugar do sacrifício de animais, e se passa pelo próprio Deus, né? A ponto de perdoar pecados verbalmente, sem o ritual, né? Então, ou seja, essas pessoas que seguiam ele eram pessoas mortas de fome, eram pessoas que não tinham nenhum conhecimento e Jesus explorava essa ignorância deles para enganar eles. Tanto que para um ele se apresentava como filho do homem, para outro ele se apresentava como filho de Deus, para outro ele se apresentava como Cristo, certo? Então, era assim, né? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque as pessoas daquela época, elas, por falta de conhecimento e ignorância, talvez cegadas pela própria fome, estavam se submetendo a aceitar um reino, que era o reino dos céus deles, de Jesus, que seria uma tortura para eles. Porque eles não só estariam quebrando toda a lei que Deus deu através de Moisés, né, seguindo Jesus, como também eles teriam que se submeter ao jugo de Jesus, que era humilhante, né? Por quê? Porque no reino do céu de Jesus, Jesus ensinava que o maior no reino dele, ou seja, a pessoa que tinha mais credibilidade no reino dele, era a pessoa que mais se humilhava, como uma criança que se humilhou perante ele, né? E por que eu digo isso?
porque as pessoas que fizessem parte do reino dele, do reino dos céus dele, não só apenas iriam quebrar as leis, como iriam tratar Jesus como se fosse o próprio Deus, lavando os pés dele. Ou seja, o maior no reino dele era aquele que se humilhava mais, né? Então, ou seja, na lei de Moisés, eles tinham muito mais dignidade, porque se quisessem ter perdão dos seus pecados, era só sacrificar o animal e ficava quite com Deus, cumpriu a lei. Mas no reino de Jesus, para ter perdão dos pecados, para ter misericórdia de Jesus, eles tinham que se humilhar, porque só se humilhando eles seriam grandes no reino, né? Seriam alguém no reino. E se humilhar aqui, teria que lavar os pés de Jesus, ao ponto dele dar uma lição de humildade para os discípulos dele, dizendo que ele estava lavando os pés deles, não porque ele deveria fazer isso, mas porque ele queria dar exemplo para eles de que ele era o mestre, ele era o cara, o bambambam, bam, bam, a última bolacha do pacote, então por isso os discípulos tinham que lavar os pés dele, né? Então você vê muitas pessoas ignorantes hoje procurando esse reino do céu de Jesus, mas não entendem que nesse reino do céu de Jesus, ela só vai ter o perdão do pecado dela se ela se humilhar ao ponto de lavar os pés dele, né? Enxugar com o próprio cabelo, né? Que foi o que Maria fez, né? Tanto que o texto vai dizer que ela enxugou o cabelo de Jesus com os cabelos, limpou com óleo, né? Aí Judas estava lá, o que é considerado traidor, olha só para você ver, né? Olha para aquilo e fala assim, mas não é melhor vender esse óleo todo aí e dar o dinheiro para os pobres? Aí o autor, o narrador, né, que quer prejudicar Judas, ele vai dizer que Judas não tinha intenção de ajudar os pobres, que só tinha intenção de roubar o dinheiro, né? Mas assim, corrupção tem por todo lado, né? É melhor você vender o óleo e comprar um pouco, juntar um pouco de dinheiro, mesmo que você tire um pouco para você, mas dividir com os pobres, do que você usar aquele óleo todo apenas para agradar uma pessoa que se faz passar pelo próprio Deus, a última bolacha do pacote, né? Gastar aquele óleo todo que poderia ter vendido, distribuído grana para os pobres para comprar comida, gastar aquele óleo todo para limpar o pé de Jesus, porque ele se agrada que as pessoas limpem o pé dele, porque o maior no reino dos céus dele é aquele que limpar os pés dele, né? Então, por um lado, ele colocava pessoas que eram pecadoras, né, os publicanos e pecadores, para almoçar com ele sentado na mesa, e pecadores aqui são aqueles que cometem crime, porque o pecado é o crime, né? Então você não pode pecar, é pecado matar, é pecado roubar, é pecado adultério, é pecado a ira, né? E João apresentava ele como ira vindoura, né? Ou seja, ele era o próprio pecado encarnado, então, né? Então, ou seja, para esses pecadores, esses criminosos de toda sorte, ele dá um lugar à mesa para comer com eles. E diz que vem convidá-la eles ao arrependimento, que para eles ele quer dar misericórdia, não quer dar holocausto, não quer dar morte para eles. Ou seja, quer convidar eles todos a ter arrependimento dos pecados através do batismo, nascer de novo através do batismo. Ao mesmo tempo quebrando toda a lei e deixando o Deus de Moisés furioso, né? Então, esse tipo de gente, ele chama para sentar na mesa para comer com ele. Agora, a mulher samaritana, que é de um povo diferente, né, de uma cultura politeísta que adora outros deuses, né, e Jesus é pior porque se faz passar pelo próprio Deus, a mulher samaritana, que é de uma cultura diferente, de uma região, de um povo diferente do dele, aí ele já trata diferente. Todos que buscaram pão com ele, adoraram ele, aceitaram ele como Deus, como Cristo. Então ele deu pão para essas pessoas. Mas para a mulher samaritana que também vem pedir misericórdia para ele, só porque ela é mulher e porque ela é de outro povo, ele trata ela como se ela fosse uma cachorrinha, reduz ela a cachorrinha. Diz para ela assim: "Ô, eu não vou tirar o pão, né, dos meus filhos, das minhas ovelhas perdidas, porque você não é minha ovelha perdida, o meu pão é para minhas ovelhas perdidas. Eu não vou tirar o pão das minhas ovelhas perdidas para dar aos cachorrinhos, porque você é cachorrinho." Aí a mulher diz basicamente para ele assim: "Não, mas olha só, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do dono." Aí ele diz para ela assim: "Ah, então grandiosa é a sua fé, seja feita a sua vontade." Então ele cura a filha dela endemoniada. Ou seja, a filha dela endemoniada era uma mulher possessa de fome, né, que procurava alimento, por isso Jesus não queria dar alimento para curar ela, porque ela não era do time dele, né? Mas ele se agradou com a fé dela, com a capacidade dela de acreditar, porque fé é isso, é acreditar cegamente, que ele era o dono do pão, também era o dono de uma dela, que era cachorrinha, e por isso ela tinha direito ao pão dele, da migalha que caía da mesa dele. Então era basicamente assim: Jesus está lá comendo com os pecadores, bandidos de toda sorte, certo? Aí um deles fala assim: "Ô Jesus, não aguento mais comer, onde eu jogo essa comida aqui?" Aí ele fala assim: "Não, dá pro cachorro, dá pros cachorrinhos." E quem é esse cachorrinho? É a mulher
samaritana, de um povo diferente, de uma crença diferente. Se fosse nos dias de hoje, seria uma mulher palestina ou uma mulher do candomblé, ou de uma religião diferente. Então, para essa mulher, ele dá o osso, que é o que sobra, que é a migalha que cai da mesa, que é o que se dá para o cachorro, certo? E para os bandos de pecadores e criminosos que estão com ele na mesa, só porque consideram ele um Deus, ele deixa eles comerem até se fartar. E as pessoas brigam e se matam por esse reino dele, aonde até os escolhidos dele podem até comer até se fartar, certo? Mas vão ter que se humilhar, porque o reino dele é daquele que se humilha mais. Lavar os pés dele com o próprio cabelo, enxugar, lamber os pés dele com o próprio cabelo, com a própria língua, se quiser, porque quanto mais você se humilhar, mais você se agrada a ele. E tem ainda um povo que no reino dele, para ter acesso ao reino dele, vai viver pior do que essas pessoas que aceitam o jugo dele como rei, como Deus. Que são aqueles povos de nações diferentes ou de cultura diferente, de crença diferente. Para esses povos, como a mulher samaritana, nos dias de hoje, se fosse a mulher palestina ou a mulher do candomblé, ela não só vai ter que fazer como todos os outros que aceitaram ele como Deus, como rei, que é limpar os pés dele, lamber os pés dele para ser maior no reino, ter alguma dignidade no reino, como também ela vai ganhar um osso que vai sobrar da comida, porque ela não é do povo eleito dele, ela não é a ovelha perdida dele, de Israel. Então ela vai comer as migalhas que caem da mesa dele. E a migalha que cai da mesa dele é a sobra de tudo que as pessoas já se alimentaram. E o que sobra depois que você come a carne é o osso, certo? Então as pessoas brigam pelo reino dele, pedindo para entrar no reino dele, para ter acesso ao reino dele, mas elas não entendem que por elas não serem da casa de Israel, não serem judeus de Israel, elas vão ainda sofrer penalidade para fazer parte do reino dele, pior do que os judeus que já sofrem, que aceitaram ele, os judeus ignorantes mortos de fome. Porque eles vão ter até comida, porque são da casa de Israel, mas terão que submeter a ele ao ponto de lavar os pés dele, se humilhar ao máximo, abandonar pai e família, ficar contra pai e mãe por causa dele, abandonar filho, esposa, todo mundo por causa dele, virar inimigo do pai e da mãe por causa dele, amar ele mais do que o pai e a mãe. Então, para esse judeu que aceita ele como Deus, como Messias, é esse jugo. Mas para aquelas pessoas de outras religiões que vêm até ele querendo participar do reino dos céus dele, como uma pessoa do candomblé, é um absurdo querer participar do reino dele, por exemplo, né? Ele vai dar para você a migalha. Então ele vai deixar os filhos de Israel dele todo comer a comida primeiro, aí depois que acabar de comer a carne, sobrou o osso, aí ele vai dar o osso, que é a migalha que cai da mesa, para o cachorrinho. Que é você, que é uma mulher de cultura, de uma crença diferente, que anseia, que deseja muito seguir ele, ter ele como Deus, como Salvador, como Cristo. Para você, esse é o presente dele. Comer da migalha que cai da mesa dele. Porque você aceita o papel de cachorrinho, você é o cachorrinho dele. Eu sou o cachorrinho de Jesus Cristo. Né? Eu me humilho perante ele. Né? Eu me humilho perante ele. Ele é meu Salvador. Ele é meu Jesus Cristo. Certo? Então, senhoras e senhores, as pessoas que brigam pelo reino dele, por fazerem parte do reino dele, para fazer parte da comunidade de Jesus, são pessoas ignorantes e por causa da ignorância delas, elas acabam se dando muito mal porque elas não sabem o que elas estão pedindo. Certo? Porque por elas serem estrangeiras, não serem da casa de Israel, não serem judeus, o que vai ficar para eles é a sobra. Porque esse é um jeito de Jesus desumanizar as pessoas. Tanto aqueles que seguem eles, mas aqueles que são de religião diferente, são como cachorro, como ele disse a uma mulher samaritana. Não vou dar né? Dividir o pão dos meus filhos com os cachorrinhos. Não é bom isso. Então, ou seja, isso é desumanizar a pessoa. Porque ela é samaritana, porque ela é mulher, porque ela vive em outra crença, não aceita, não adora ele como ele quer, talvez não quer se passar pelo batismo dele, mas quer fazer parte do reino dele ou ter alguma ajuda dele. Para essa mulher, ela vai ser tratada como cachorrinha, vai ser desumanizada.
porque não é ovelha perdida da casa de Israel, é de outra região, de outro povo. E os povos hoje se matando por causa de Jesus, sem saber que, por eles não serem judeus, não serem da casa de Israel, Jesus da Bíblia, se estivesse vivo hoje, olharia para eles como se eles fossem cachorrinhos, sub-humanos, desumanizar eles. Porque são sub-humanos, comem da migalha que cai da mesa. A migalha que cai da mesa é o osso que se dá para o cachorro depois que se come toda a carne. Termina esse vídeo às 15h33.